Estamos reunidos em mais um encontro da Escola Bíblica da Comunhão, no dia 23 de setembro de 2021. E hoje nós vamos estudar dois livros atribuídos ao profeta Jeremias, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito inspirador para nós. E eu já vou compartilhar aqui a tela. Estamos visualizando a tela compartilhada? Muito bem. O nome Jeremias significa Yahvé envia, e combina muito com o profeta ser enviado pelo Senhor, né? E nós não temos muita dificuldade para atribuir a autoria do livro ao próprio Jeremias, né? Ele registra, ou melhor dizendo, o livro registra as palavras do profeta Jeremias, que entendemos são palavras do Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Jeremias 1:1. Alguém conseguiu fazer a leitura de Jeremias nos dias recentes? Sandra, muito bem. Charlene, que legal. Louvane também. Gente do céu, vocês estão de parabéns, porque Jeremias é o livro mais extenso de toda a Bíblia. Sabia? Por exemplo, o livro de Salmos tem mais capítulos, mas é mais curto em quantidade de palavras do que Jeremias. Jeremias é o livro que tem mais palavras, é o maior livro em extensão de toda a Bíblia. Então, parabéns para vocês. Jeremias 1:1. Palavras de Jeremias, filhos de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Então, ficamos sabendo que o que nós temos no livro são as palavras de Jeremias. No entanto, vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 52. É possível que o capítulo 52 não registrem as palavras de Jeremias como até esse momento. E como é que a gente fica sabendo disso? Porque no versículo anterior, né, Isaías 51, versículo 64 diz: Então diga, assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então lembra, né, que no 1:1 nós temos palavras de Jeremias. E aqui no 51:64, até aqui as palavras de Jeremias. Então nós temos aqui um registro final que de alguma maneira está mostrando o cumprimento de muito do que o profeta Jeremias disse, né? Tanto é que o que está escrito no capítulo 52 de Jeremias, nós vamos encontrar lá em 2 Reis, capítulo 24 e 25, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, lá e no próprio Jeremias, capítulo 39, 1-7. Então, seria tipo um pós-fácil aí de alguém que a gente não sabe quem. Talvez Baruque. Não o Paulo César Baruque, mas um determinado homem chamado Baruque. Vamos abrir lá em Jeremias 36:4. Quem que pode fazer essa leitura para nós? Jeremias 36:4.
Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Lê também, por favor, o 32. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Então, nós temos aí a informação de que, apesar de serem palavras de Jeremias, que são palavras do Senhor, quem as estava escrevendo era este homem chamado Baruque, que escrevia o que Jeremias ditava. Nós, quando estudamos desde muito cedo a Bíblia, né, na escola bíblica, principalmente na escola bíblica dominical, né, a nossa escola bíblica aqui é uma escola bíblica, só não é dominical, mas é uma escola bíblica. Mas a gente aprendia que o profeta Jeremias era chamado de profeta, o quê? Você lembra da? Chorão. Profeta chorão. Porque, de fato, tem muitas lágrimas no livro de Jeremias e no livro de Lamentações. Bem, vamos pensar um pouco na data em que Jeremias está ministrando. Ele teve um ministério muito longo. Foi um ministério de aproximadamente 40 anos. Então, pensa, foram vários reis enquanto ele era profeta. E ele foi contemporâneo, quando ele era profeta, tinha uma intensa atividade profética. Por quê? Porque ele era o profeta do final dos tempos de Judá na Terra Prometida. Então, é no tempo de Jeremias que vai acontecer o exílio babilônico. Então, lembra que Deus está avisando, né? Então, tem muita atividade profética. Contemporaneamente a Jeremias, nós vamos ter os profetas Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel e Naum. É muita atividade profética em função do período que Judá está vivendo. Judá está desperdiçando as últimas chances, né, antes de ir para o cativeiro. E as palavras de Jeremias, elas inicialmente, então, são proferidas em Judá. Mas o que, que acontece? Vai ter uma invasão babilônica e a Babilônia vai estabelecer ali uma dominação, mas vai haver uma rebelião. E quando existe essa rebelião, o remanescente que ainda estava ali em Judá vai ficar apavorado e vai pensar, bom, agora a Babilônia vai vir e aí é que vai ser complicado. E eles vão fugir para o Egito. E eles vão levar compulsoriamente Jeremias. Então, nós entendemos em geral de que o final da vida de Jeremias vai ser no Egito, para onde ele foi levado contra provavelmente a sua vontade, tá? Bem, ele profetizou então junto a 5 reis e um governador de Judá, né? Lembra que esse governador então é nomeado pela Babilônia. E ele também profetiza junto aos rebeldes judeus que fogem para o Egito. E o que está acontecendo no mundo enquanto Jeremias profetiza, né? Naqueles 40 anos? Tem uma grande agitação militar, porque tinha 3 nações ou civilizações que lutavam pelo domínio global. Estados Unidos, China e Rússia. Não, isso é agora, né? Naquele tempo, era a Síria, Egito e Babilônia. Então, é interessante como mudam os países, mudam as civilizações, mas sempre tem essa tensão, né? Talvez o Áureo aqui, quem sabe um pouquinho a Sandra, a Lovane, mas eu, com certeza, sou do tempo da chamada Guerra Fria, né? Em que tinha uma disputa aí, né?
não tão não declarada entre Estados Unidos e Rússia, que eram as potências mundiais, na verdade, a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí tinha o que se chamava de gigante adormecido, que era a China, né? Aí a China entrou na briga, mas a briga da China não é militar, né? Ela foi dominando economicamente. Já tem uma projeção que nas próximas décadas ela se torne a principal potência econômica e, por consequência, militar também, porque é dinheiro que compra pólvora, né? É dinheiro que possibilita as tecnologias. E então, nós podemos dizer que se configura aí uma hegemonia entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Mas a gente não está aqui para avaliar o cenário político atual, né, aqui na Escola Bíblica da Comunhão, só para fazer esse paralelo, né, que lá naquele tempo havia essa tensão entre estas três civilizações e Jeremias estava profetizando em meio a tudo isso. E aí a gente fica sabendo que a Síria, vamos colocar assim, arredondar uns 2 séculos antes, já havia levado a parte norte do povo de Israel para o cativeiro. O Egito sempre foi uma força aqui no sul, mas o que acontece? Quando a Babilônia avança, o Egito retrocede e a Assíria é engolida pela Babilônia. Então, no final da vida profética de Jeremias, a Babilônia é o grande poder militar do mundo. E durante o ministério profético de Jeremias, ele vai avisando Judá, mas nós sabemos que inevitavelmente vai vir a destruição de Jerusalém. Primeiro, uma destruição parcial no ano 605 a.C., e aí depois a destruição total em 587. Na verdade, são 3 etapas. 605, destruição parcial. 597, uma segunda destruição. E aí o incêndio e destruição, aquele cenário que depois Neemias vai perguntar como é que está lá. E aí vão dizer para ele, olha, está tudo queimado, está tudo derrubado, né? Que é a destruição final de 587 a.C. Jeremias vai ver uma coisa que muitos pensavam ser impensável: o fim da monarquia, a morte, a agonia da nação. E enquanto isso, o que ele fazia? Ele bradava incessantemente pelo arrependimento, né? Tipo um João Batista: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E quando você, né, que conseguiu ler o livro aí recentemente ou em outra ocasião, você percebe que o livro praticamente tem uma característica autobiográfica, porque ele vai abrindo muito do coração dele, ele vai revelando o cenário no qual ele está vivendo, né? E é um cenário sombrio. Há um paralelo entre esse período que Judá vive aqui com Jeremias em relação ao final dos tempos, né? Jesus disse que no final dos tempos, o amor vai esfriar e a maldade vai aumentar. E aí, a Sandra falou sobre milenarismo na semana passada, né? Então, por exemplo, de todas as mais improváveis teorias está o pós-milenismo, né? Porque o pós-milenismo, ele diz que as coisas só vão ficar melhor e vão ficar tão boa que daqui a pouco Jesus está aqui e a gente nem percebeu. Porque, tipo, vai tendo conversões em massa e tal, mas Jesus disse que as coisas vão piorar no final, elas não vão melhorar, né? Por isso que a gente precisa do resgate. Se tudo melhorasse a ponto de ficar perfeito, por que a gente precisa que ele venha nos buscar? E o que Judá está vivendo aqui nesse período é um paralelo ao final dos tempos, porque é muita treva, ou muitas trevas, né? Apostasia, idolatria, culto pervertido, moral decaída, profetas falando coisas que não são autorizadas por Deus ou que não combinam com Deus, né? E aí Jeremias profetiza, e o registro dessas profecias é feito grande parte em poemas, uma forma literária. E estes poemas são dirigidos a Judá, que é a região, que é o país, a Jerusalém, que é a capital, e também ele profetiza em direção a outros povos. E no livro nós vamos ter também um monte de narrativas.
Ou seja, ele nos contando o que está acontecendo, né? E muitas deles, ele mesmo é o protagonista humano na situação. E aí, meio tudo isso que eles estão vivendo, a missão dele é proclamar uma mensagem de juízo e alerta. E a mensagem é muito clara: tem que se render a Deus, porque esta é a única maneira de escapar da calamidade. Só que tem um detalhe aqui, gente. Muito da atividade profética em Israel era o seguinte: gente, vamos obedecer a Deus para não sermos destruídos. Só que a mensagem de Jeremias é um pouco diferente. Gente, vamos aceitar a destruição. Claro que tem um vamos nos arrepender. Mas Jeremias, de certa maneira, também vai dizer, olha, a gente vai ter que aceitar isso aí que vai acontecer. E depois Deus vai nos restaurar. Como é que você acha que o povo recebia? O povo já não recebia bem quando o profeta dizia, gente, vamos voltar para não dar errado. Agora, e o povo não gostava. Agora tu imagina o profeta dizendo o seguinte, gente, vamos voltar, vai dar errado igual, mas Deus vai nos restabelecer de novo. Jeremias foi considerado um traidor. O que ele profetizava, escrevia, mandava para o rei rasgava. Literalmente rasgava. E aí o coitado do Baruque tinha que escrever de novo. Né? Se você leu o livro, você lembra desse episódio. Né? Ele era persona non grata. Num determinado período, ele até tinha trânsito no palácio. Mas, depois, ele perdeu isso, né? Porque o povo não aceitava esse tipo de profecia, né? Até porque ele declarava juízo para a dinastia de Davi. E isso era inaceitável, né? A dinastia de Davi era queridinha, era sinal de estabilidade, sinal de promessa de Deus. Mas ele declarava juízo também contra profetas, contra sacerdotes, contra o povo de uma forma geral. Então, assim, não tinha amigos. Tá? É que nem a nossa origem religiosa, né? Nós que somos batistas, nós temos uma origem anabatista. E nós, como anabatista, nós não tínhamos amigos nenhum em relação à religião, né? Nós éramos perseguidos pela Igreja Católica, nós éramos perseguidos pelos puritanos, pelos reformados, então não tinha amizade, porque, vou dar um exemplo para vocês, né? Nós, junto com os reformados, nós dizíamos que as escrituras são a única fonte de fé e prática. Mas nós dizíamos para os reformados que crianças não deveriam ser batizadas no seu nascimento, porque a salvação é pela fé. E aí a gente batizava de novo as crianças do catolicismo e as crianças da igreja reformada. E aí muitos dos anabatistas foram perseguidos, foram mortos, tanto por reformados quanto por contra-reformados. Né? Então, fomos perseguidos pela reforma e pela contra-reforma. Então, me lembrei de Jeremias aqui, porque o fim da nação está chegando e ele está disparando palavras de juízo para todos os lados, não importa se é classe profética, se é classe sacerdotal, se é o povo, se é o rei. Né? Então, uma situação muito complicada para Jeremias, porque ele era odiado por causa da mensagem. E assim, gente, se você hoje disser o seguinte, gente, vacinas salvam, vão dizer que você é esquerdista, não é? As pessoas, elas não pegam a tua ideia, elas associam a tua ideia com alguma coisa. Se você disser, olha, não tenho segurança em relação às vacinas, é um bolsonarista. Tipo, as pessoas não podem analisar só o que tu está falando em relação à vacina, sobre tu ter segurança ou não em relação a ela, né? Então, assim tudo. O profeta Jeremias, ele não era avaliado em relação à sua mensagem ligada a Deus, mas a mensagem de Jeremias soava pró-Babilônia. Porque ele dizia, gente, vamos para o exílio, vamos lá, depois Deus nos traz de volta. Olha aí, ó, um cara favorável à Babilônia.
Esse cara aqui é o nosso mal. Então, em vez de ser vista como uma mensagem profética, era vista como uma mensagem pró-babilônica. Jeremias passou maus lençóis, tá? E aí eu quero mostrar para vocês, no próprio livro de Jeremias, por que que o povo não acreditava nele. No que o povo tinha esperanças? Tem um profeta dizendo: a nação vai cair, vai acontecer, vamos aceitar, depois Deus nos traz de volta. E as pessoas diziam: não vai cair. Mas baseado em que eles diziam? Não era no poder militar deles, né? Porque pensa o que é o poder militar de Judá, que já é meio país, né? Não é nem mais o Israel inteiro lá de Salomão. É um país que agora é só o sul. Quem que é Judá perto do Egito, perto da grande Babilônia? Então não é baseado no seu poder militar, no seu poder econômico que eles acham que não vão cair. Mas aqui eles têm um sentimento místico. Sabe aquele negócio? Bate na madeira 3 vezes, que vai dar certo, porque isso dá certo. Chegou um ponto que a nação de Judá tinha as coisas de Deus não como elementos de fé, mas como elementos místicos. Porque várias vezes tem aí uma linha tênue, né? Por exemplo, nos períodos anteriores de Israel, o que eles faziam para vencer a batalha? Traz a arca da aliança. Mas numa dessas de levar a arca da aliança, os filisteus pegaram a arca da aliança. Entende? Então não adianta tu usar aquilo como um elemento de misticismo, tu usar aquilo como um amuleto, né? Então vamos ver de que maneira que eles estavam usando as questões de fé simbólicas da presença de Deus como amuletos. Vamos lá para Jeremias 7. Olha só, Jeremias 7. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próprio, se não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois, vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos? Sim, só para continuar a praticar estas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então, olha só. Pensa comigo, eles já estão ali no templo, né? Mas Deus está dizendo: farei vocês habitar aqui. Então, Deus está falando sobre uma coisa futura. Porque neste presente, eles têm uma falsa expectativa de que eles podem viver no pecado, mas estão seguros porque ali está o templo de Deus. Percebeu o que eles estão fazendo aqui? Eles vivem adultério, eles são violentos, eles são idólatras, eles são imorais. E aí, eu vou no templo, né? Jeremias está dizendo: olha, os babilônios vão vir e vão destruir a nossa nação.
Capaz? Tu acha que Deus vai deixar que destruam o templo dele? Mas bem capaz que Deus vai deixar uma coisa dessas. Ó, os babilônios estão chegando. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então Jeremias dizia, olha os babilônios. E os pecadores diziam, olha o templo. Temos um templo aqui, presença de Deus, não tem como os babilônios nos tirarem daqui, a gente corre para o templo. Então perceba que eles estavam baseados na presença do templo entre eles. Então era totalmente inconcebível na teologia deles que Deus permitiria que os babilônios chegassem em Jerusalém, que os babilônios invadissem Jerusalém, que os babilônios destruíssem Jerusalém, porque lá tem o templo do Senhor. Mas o que Deus está dizendo? Eu estou vendo vocês pensarem que estão seguros porque tem o templo, mas eu estou vendo o jeito que vocês passam por essa porta. Então vejam aqui a falsa esperança, né? Outra coisa, vamos lá para Jeremias capítulo 28. Alguém pode ler aí o 28, de 1 a 4? Quem pode fazer essa leitura? No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Jebeel, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então pensa só, tem uma coisa estranha aqui, porque Jeremias está com uma canga no pescoço, sabe? Sabe aquele negócio que puxa boi? Ele estava com isso no pescoço. E Jeremias, coitado, ele teve que representar cada situação aí para a mensagem ser clara. Então tá ele lá no palácio, só que daí tem esse Ananias aqui, um pretenso profeta. E esse pretenso profeta está dizendo o seguinte, não, Deus diz que já quebrou o jugo da Babilônia, não, fica tranquilo que eu vou trazer o Jeconias de volta, vou trazer os exilados de Judá que foram para a Babilônia, isso aqui é coisa rápida, isso aqui não dá nem tempo de tomar um chazinho lá na Babilônia, já estão voltando. Aí Jeremias vai dizer, olha, quem dera, mas não vai ser assim. Então, quais são 2 elementos que nós temos aqui que fazem com que Judá se sinta seguro e desconsidere a mensagem de Isaías? 1, a presença do templo. 2, a presença de profetas que dizem, não, isso não vai dar nada, é tranquilo. Isso é coisa simples, coisa boa. E aí nós temos um paralelo com o tempo de hoje, com a teologia da prosperidade, né? Que só fala sobre coisas boas, que tudo vai dar certo, que a gente vai crescer, que vai prosperar, que, né? Então, isso aí não é coisa nova, não. Isso aqui já são todos seguidores de Ananias, que profetizam coisas que Deus não está dizendo, certo? Então, essas 2 mensagens de falsa esperança, a presença do templo e os profetas profetizando mentira, levavam Jeremias a ser uma voz dissonante, né? Tanto é que em 4 décadas do ministério dele, nós não temos nenhum relato de que alguém aceitou a mensagem. Nós não temos nenhum relato de que alguém se converteu à mensagem. Então, que momento, hein? Que momento. Então, lá no 36, né, no capítulo 36, nós vemos que o profeta Jeremias tinha mandado, né, a profecia lá, e o que o rei faz, o rei Joaquim faz? Pega uma faca, corta a profecia e bota no fogo. E aí Deus diz, Jeremias, dita de novo, Baruque ditou de novo, só que daí a coisa foi pior, né? Vamos olhar lá o capítulo 36. Capítulo 36.
No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que estou planejando fazer-lhe e venham a converter-se cada um no seu mau caminho e eles perdoem a iniquidade e pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor havia revelado. Daí, Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor no dia de jejum. Leia também diante de todos os Judá que vêm das suas cidades. Tarará, 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 tarará. Aí no versículo 11 em diante a gente vê que o rolo é lido diante das autoridades. E aí então no versículo 16, quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se, atemorizadas, e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas as palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta nesse rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do Palácio Real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo 9º mês do ano. E diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeú terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e a lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nenhum de seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemaías tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a Jerameel, filho de Ameleque, Seraías, filho de Azeriel, Jeremias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. E aí o que Deus manda fazer? Mandou fazer de novo, versículo 28, pegue outro rolo, escreva nele todas as palavras que estavam no original que Joaquim, rei de Judá, queimou. Mas olha só que interessante, né? No versículo 32. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda acrescentaram elas muitas outras palavras semelhantes. Então, quer dizer, ficou pior ainda, né? Porque aí agora tem não só o erro de rejeitar as palavras de Deus, de viver em pecado, mas em rejeitar as palavras de Deus que denunciava o pecado. Bem, Jeremias, né, profetizou por aí mais de 40 anos, viveu uma vida que a gente pode considerar longa e viu na sua atividade profética muitas das suas profecias se concretizarem e algumas outras ainda aguardando, né, para depois dele cumprimento. Mas olha só, muitas das profecias de Jeremias, ou algumas delas pelo menos, elas foram consideradas escrituras por outros profetas e que usaram elas como base na sua ministração. Vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 25. Eu sei que eu liguei um play aqui e tô indo, né, gente? Mas é que a gente vai ver Lamentações também hoje. Mas se eu tiver rápido demais ou você tiver uma contribuição a fazer, por favor, fique à vontade. Daniel. Oi. Daniel 8. Daniel 25. Não, 25 não. Impossível, né? Daniel 9:2. Quem pode ler?
No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Olha que legal, né? Daniel está dizendo para nós que provavelmente estava lendo o que a gente conhece hoje como capítulo 25, dos versículos 11 a 14 de Jeremias. Ele está dizendo, estava lendo o rolo do profeta Jeremias e entendi que ia durar tanto tempo o nosso exílio aqui. Isso está acontecendo durante o exílio. Então, durante o exílio, tem profeta lendo Jeremias e se baseando nele. Mas dá uma olhada em Esdras 1:1. Quem achar pode ler. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, esse decreto. Olha que bonito, gente. Nós temos no exílio o profeta Daniel lendo Jeremias e dizendo: olha, entendi o que Jeremias disse e vamos acreditar nisso. E agora aqui em Esdras, nós temos provavelmente Esdras dizendo: aconteceu o que Jeremias tinha dito. Veja a importância, né, póstuma que é dada a Jeremias dentro das escrituras sagradas. Dentro do livro de Jeremias, nós temos, assim, algumas formas literárias, né? Como a poesia, que é preponderante, mas também tem prosa e narrativas. Né? Lembrando que a prosa é a fluência de uma ideia, né? Sem preocupação com rimas e métricas, e a narrativa é o contar de um acontecimento. E dentro disso, nós temos muito simbolismo aplicado. Vamos dar uma olhada, pelo menos em algum deles. Volto a compartilhar a tela. Vou pedir para Lovane. Não, é muito versículo aí, gente, é para ler. Então, vamos só olhar. Vamos todos lá para o capítulo 13. Vamos ler só esse aí, todo mundo junto, né? Depois os outros a gente cita. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura. Vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei, tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e os adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por nome, por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Então, tem um simbolismo aqui, tá? E claro que a gente tem que ter cuidado para ficar dentro de um limite bíblico desse simbolismo. Muitas vezes a própria Bíblia explica aquele símbolo.
às vezes ela não explica, e a gente tem que ter cuidado com a forma como ela alegoriza, tá? Mas a gente pode aqui, com uma certa segurança, entender o seguinte: quando o povo de Israel estava junto com Deus, ouvindo os profetas, ou seja, assim como o cinto estava na volta do profeta, assim como Israel estava na volta de Deus, o cinto estava ok. Mas no momento que o cinto se afasta do profeta, que ele vai lá para as bandas do Eufrates, ou seja, para longe, ele apodrece. Porque longe de Deus é podridão que acontece. Então, junto com Deus, através da atividade profética, há conservação. Longe, não há. Então, tem muito simbolismo acontecendo, né? Capítulo 18, vaso de barro do oleiro em trabalho, vaso de barro pronto no 19, um vaso de barro quebrado ainda no 19, 2 cestas de figo no 24, um jugo feito de cordas e madeira, capítulo 27, e pedras grandes em um pavimento de tijolo, no capítulo 43. Vamos dar uma olhada para aquele nosso costumeiro quadro geral que nos ajuda a ter uma visão panorâmica. No capítulo 1, nós temos a vocação de Jeremias, né? Ele sendo comissionado. E aí do 2 até o 45, as profecias dirigidas a Judá. Condenação de Judá, conflitos de Jeremias, restauração futura de Jerusalém, presente queda de Jerusalém. E aí depois, no capítulo 46 até o 51, condenação das nações. E no capítulo 52, que é aquele pós-fácil, né? Uma conclusão histórica, que é a queda de Jerusalém. E aí tem um detalhe que é importante sabermos também, que o livro de Jeremias não está colocado em ordem cronológica. Se você vai bater a cronologia de Jeremias com os livros históricos, você vai ver que não vai haver coincidência, porque a preocupação ali no livro de Jeremias não é trazer a cronologia, mas a ênfase são os tópicos da mensagem profética, tá? E daí tem uma possibilidade de arranjo aqui, de arranjo não, de demonstração de onde que estão ligados os acontecimentos em Jeremias e o período histórico contado lá nos livros dos reis. O capítulo 1 a 6 poderia ser entendido ou correspondido com o rei Josias. Capítulo 22 com Jeoacás, Salum. Capítulo 7, capítulo 25, 26, capítulo 35 a 36, 45 a 46, 47 a 49, rei Joaquim. Zedequias, capítulo 21, 24, 27 a 34, 37 a 39, e Gedalias, 40 a 44. Então é feito aí uma combinação da atividade profética junto àqueles reis, certo? Não em ordem cronológica. E aí tem um quadro interessante para a gente ver como é que as coisas estão no início e 40 anos depois. No início, o cenário é um cenário de reforma, as coisas ainda não estão tão ruins. No final, degeneração total, culminando com a destruição e a ida para o exílio definitivo. Em definitivo, né? Depois só com a restauração. No início, a Síria está no poder, no fim, a Babilônia. Os judeus estão na terra no início e no fim estão deportados para a Babilônia e uns rebeldes fugiram para o Egito. No início, Jeremias está em Jerusalém, no final ele está no Egito, para onde foi levado, ao que tudo indica, contra a sua vontade. No início, Jeremias fala a todo o povo, no final, Jeremias está falando àquele remanescente que fugiu para o Egito. O trono de Davi está ocupado no início e no fim ele está vazio, porque os últimos reis de Israel ali não aceitaram, não toparam ser bons vassalos do rei da Babilônia, então passou a ser governado por estrangeiros, né, e por não reis, por assim dizer. Algumas chaves importantes para entender Jeremias é que o livro é um livro de aviso.
E olhando a cristologia, tem algumas coisas interessantes aqui para nós vermos, né? Vou pedir para a Lovane. Eu estou vendo que são grandes blocos aqui, né? Essa primeira parte aqui nós vamos citar, né? Nós vamos ver lá que no capítulo 23, do 1 ao 8, nós temos ali o renovo, né? E o rei. Nós vamos ver que o Messias vai inaugurar a nova aliança, vai concretizar os pactos feitos com Abraão, com Moisés e o povo e com Davi. E aí, nesse último bloco aqui, que é o trazido pela Henrietta Mears, nós vamos ver as correspondências, tá? Então, agora sim, Lovane, já cancelei 2 vezes, né, o pedido para ti, agora a terceira vai dar certo. Lovane, Jeremias 2:13, Sandra, João 4:10. Áureo, Jeremias 8:22, Karine, Lucas 9:11. Charlene, Jeremias 23:5. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. João 4:10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jeremias 8:22. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, então, não se realizou cura da filha do meu povo? Lucas 9:11. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as escolheu ele as acolheu, e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Então, aqui, alguns exemplos, né? No 39, nós vamos ver ali Davi, o rei, mas claramente no contexto apontando não para a pessoa de Davi, porque Davi já havia vivido séculos antes, né? Mas o Davi verdadeiro, né? O Messias, né? Aquele que vem a raiz de Davi. O Redentor, 50:34, e o Senhor Justiça Nossa, no 23:6. Agora, a gente passa para o livro de Lamentações. Eu apenas quero saber se alguém tem alguma coisa a dizer ou perguntar sobre o livro de Jeremias, antes de nós entrarmos. Sim, Charlene. Eu só tenho uma pergunta. Aqui no capítulo 1, versículo 5, é daqui que a gente então aprendeu que antes de formá-lo no ventre materno eu já conhecia? Vale para a gente também? Ou é só para Jeremias? Sim. Quer dizer, eu disse sim, tu está fazendo duas possibilidades, né? Mas tem coisas aqui que são de forma geral, né? A verdade é que Deus nos forma no ventre materno e já nos conhece. Essa é uma verdade. Agora, constituir profeta às nações, nesse caso, é uma comissão específica para Jeremias, ainda que depois Jesus nos comissione todas as nações. Porque Jesus diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
mas não necessariamente como profetas, mas como discípulos que fazem discípulos, mas o interesse em ir às nações é o mesmo. A diferença é que Jeremias vai às nações com juízo e nós vamos às nações com salvação. Mas o Salmo 139 vai nos dar uma ideia bem geral a respeito desse cuidado de Deus em nos formar. Karine. Esse versículo que a Lovane leu ali, que é Jeremias 2,13, ele também pode ser usado no sentido de combater, assim, ou para referenciar, quando a gente combater ensinos, assim, que não tragam Jesus no centro, né? Jesus como suficiente, pode ser usado nesse sentido? Tipo, como ensino suficiente, ou de pessoas que tentam trazer, tipo, sistemas, estratégias, assim, que sejam fora, sabe? Da, 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 da suficiência de Cristo, assim, sabe? Tá. Tu tá falando especificamente do 2,13. É. Tá. Eu acho que a tua consideração ela é mais ampla do que o ensino direto desse versículo. Eu acho que a mensagem total de Jeremias, sim. Mas especificamente aqui, está dizendo que, sabe aquela ideia do cinto lá, que quando estava junto com o profeta estava bom, mas quando foi cavucado lá na outra, perto daquela água lá do Eufrates, apodreceu. E aqui está dizendo o seguinte: estava junto, estava comigo, mas me abandonou e cavou cisternas rachadas. Então, comigo dá certo sem eu dar errado, sem mim dar errado. Então, aqui tem a ver literalmente com o abandono da vida e buscar uma alternativa que não é a vida, que causa a morte, né? Tá. Alguém mais? Ainda sobre Jeremias? Bom, gente, então Jeremias profetiza, vamos nos arrepender, vamos confiar em Deus, tem chance ainda, mas ainda assim, Deus vai executar esse juízo, mas ele vai nos trazer de volta. Só que não é nada confortável você, já vamos abrir lá em Lamentações, né? Não é nada confortável você ver o que está acontecendo, né? Porque pensa comigo, você vai falar para o rei e dizer: rei, vamos lá, gente, vamos ouvir Deus. E aí o rei bota fogo na coisa que o cara, né? Povo, vamos ouvir o Senhor. Aí o povo está vivendo idolatria, imoralidade, violência. Aí os próprios colegas, né, profetas ou pretensos profetas, estão dizendo coisas que Deus não disse. A classe sacerdotal está corrompida, há um problema. E aí ele está profetizando a destruição de Jerusalém. Agora, somada a todas essas 4 décadas de sofrimento junto com o povo, ele está vendo aquele templo ser destruído. Ele está vendo as pessoas sofrerem, porque quando Judá está sob cerco, nós temos figuras fortes que não necessariamente são figuras de linguagem, tem canibalismo, falta comida, e eles começam a comer carne humana. É assim os últimos períodos ali. É possível que Jerusalém tenha ficado 2 anos sob sítio, cercada, não entrava comida, não tinha recursos. Então, tu assistir isso, porque ele ficou até o fim, né? Da primeira destruição. Então, assistir canibalismo. E aí, quando os babilônios entram, eles entram e estupram as mulheres. É uma coisa terrível, gente. Tu passar 4 anos vendo a degradação geral do teu povo e a ponto de ter canibalismo. E aí, quando os caras chegam estuprando, violando, maltratando, matando, mutilando.
E aí, daqui a pouco, aquelas coisas assim que ainda eram referenciais, o palácio é destruído, o templo, né? E aí, tu olhar para tudo isso, né? Para os últimos 40 anos e para toda aquela fumaça ali, e aí nós vamos entrar no livro de Lamentações, cujo título original em hebraico é o título mais triste de toda a Bíblia, que é Como? Esse é o título do livro de Lamentações. Como? Sabe quando tu vê uma situação assim, mas como? O mas como é o título do livro de Lamentações. E a gente entende por que que é como. Tem que pensar no Jeremias aí, nos 40 anos dele, no que ele está vendo agora, porque daí você vai entender por que que esse livro foi traduzido como Lamentações, mas cuja origem remonta a esse termo como. Como é que isso aconteceu? Então, só essa palavra já resume o livro. Só, só o título dele, né, que é a primeira palavra do livro, já resume o livro de Lamentações. O livro não indica expressamente que foi Jeremias que escreveu, mas nós temos evidências intrínsecas e extrínsecas, né? As intrínsecas dentro do livro e as extrínsecas fora do livro. Tem uma certa diferença de estilo na composição literária entre Lamentações e o livro de Jeremias, mas é porque o livro de Jeremias era uma mistura de voz profética com voz narrativa, com voz relacional. Mas aqui, Lamentações é escrito com sessões poéticas onde nós temos pelo menos 3 vozes. Nós não temos a voz direta dizendo, tipo, assim diz o Senhor. Mas nós temos a voz do profeta, nós temos a voz do povo, né, de forma muito forte. Daqui a pouco a gente já fala sobre essas vozes, mas deixa eu falar aqui sobre similaridades, tá? Charlene, lê por favor aí Jeremias 6, 25 e Áureo, Lamentações 2, 22. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Áureo. Sou eu? Uhum. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Então nós temos estas relações, tá? Uma outra... Agora a gente vai falar sobre evidências externas ao livro. Bem, o Talmud e o Targum aramaico de Jonatas, eles atribuem claramente a autoria a Jeremias. E na Septuaginta tem uma introdução. Lembra que a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. E havia tanta convicção de que Jeremias tinha escrito que a introdução na Septuaginta a Lamentações abre aspas, e sucedeu que depois que Israel foi levado cativo e Jerusalém se tornou desolada, Jeremias sentou-se em pranto e lamentou com esta lamentação sobre Jerusalém, dizendo, fecha aspas, e aí começa o capítulo 1, propriamente dito, tá? E os primeiros escritores cristãos, como Orígenes, Jerônimo, tinham convicção de Jeremias como autor. E vamos agora para uma informação histórica. 2 Crônicas 35, 25. Quem achar primeiro pode ler.
O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções, que se acham na coleção de Lamentações. Então, aqui está dizendo que Jeremias compunha Lamentações. Fala sobre um livro de Lamentações. Então, não, para mim, não paira dúvida sobre a autoria de Jeremias a Lamentações, certo? Lamentações tem uma composição muito cuidadosa. Eu não sei se na sua versão da Bíblia tem, mas cada um dos versículos do capítulo 1, 2 e 4 começam com uma das 22 sucessivas letras do alfabeto hebraico. Tá vendo ali que está escrito Aleph? Significa que a primeira letra desse versículo é com Aleph. E depois tem o Bet, depois o Gimel, depois o Dalet. E aí, assim por diante. Então, o capítulo 1, 2 e 4, cada um deles tem 22 versículos, iniciando com as correspondentes letras do alfabeto hebraico. E o capítulo 3 tem 66 versículos, sendo que 3 versículos são distribuídos para cada letra do alfabeto hebraico. E o capítulo 5 tem 22 versículos também, mas não é um poema acróstico, né? Lembra que acróstico é... você tem lá uma palavra com tantas letras e cada uma daquelas letras começa uma outra palavra ou uma outra frase, certo? Então é uma composição, é uma queixa muito bem estruturada, né? Dá para dizer praticamente que nós temos aí uma lamentação, ainda que o livro seja carregado de esperança, a gente vai ver isso, para cada letra do alfabeto. Eu estou triste de A a Z, mas eu tenho esperança de A a Z. E aí tem a fundamentação disso letra por letra, tá? Nós temos praticamente aí 5 cânticos, né? 5 lamentações nas quais Jeremias expressa a tristeza e o horror de ver Jerusalém, que foi reduzida a entulhos pelos babilônios. Lembrando, em consequência da quebra da aliança com Deus, né? Por parte do povo, né? Não é um... o povo não está vendo nada injusto, mas por sua injustiça está vivendo o que houvera sido predito pelo próprio profeta Jeremias, entre outros profetas. E nós temos aí 3 temas que estão presentes muito forte no livro de Lamentações. Um pranto sobre a destruição de Jerusalém, confissão do pecado e reconhecimento do justo juízo de Deus sobre Judá, e uma futura restauração que Deus vai fazer no seu povo. Em menor presença em Lamentações do que em Jeremias, né? Mas sim também há esperança. E o tom que nós temos em Lamentação é muito pessoal. Ele registra uma agonia espiritual. Importante dizer que, em meio a esse lamento, há o reconhecimento de que o povo merece isso que está vivendo, merece a destruição, o exílio, né? E o livro lamenta, então, também o triste infortúnio dos que permanecem na cidade, porque ficou lá meia dúzia de gato pingado, muito pobres, mas a cidade está desolada, é perigosa, e aí também o livro vai abordar algumas questões de justiça e futuro. Certo? E aí, conforme eu falei para vocês, nós temos 3 vozes, né, no livro de Lamentações. A voz do narrador, a voz do povo, em alguns momentos, e também Sião. Sião é Jerusalém. Então, Jerusalém é uma voz personificada. Em alguns momentos, você vê Sião falando, né? Ou seja, nós temos aqui o uso de uma personificação, certo?
E algo importante na leitura de Lamentações é que a gente não precisa muito que ele nos informe, porque Jeremias já nos informou os acontecimentos. Então, é interessante enxergar em Lamentações a informação sobre o sentimento disso, né? Que aquela primeira palavra do livro molde o nosso olhar. Como? Muito mais sentimentos. Em Jeremias ficamos sabendo o que iria acontecer, o que de fato aconteceu, o que vai acontecer, e aqui em Lamentações, como isso atinge o profeta. Como isso atinge Jerusalém, que fala também no livro, como isso atinge o povo. Uma informação interessante é que, pelo menos os judeus ortodoxos, eles leem o livro de Lamentações pelo menos uma vez por ano, para recordar esse acontecimento, né? Isso passou a ser uma tradição. Vou mostrar para vocês uma relação entre o que está acontecendo e a lei. Porque tudo que Judá está vivendo é consequência à quebra da lei. Por isso eu vou pedir para a gente fazer de novo aqui as relações com leituras. Lovane, Deuteronômio 28:65. Sandra, Lamentações 1:3 e também 5:5, tá aí na tela, né? Áureo, Deuteronômio 28:44. Karine, Lamentações 1:5. Charlene, 28:25. Deuteronômio 28:25 e eu leio Lamentações 1:6. Então vamos começar com a Lovane. Deuteronômio 28:65. E também nesses países vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. Sandra 1:3 e 5:5. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram, em meio ao seu desespero. Eles emprestarão a vocês, Áureo, eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. tá. Sandra ainda tem que ler o 5:5, né? Sim. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. Karine, Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. percebe que eles são cauda e não cabeça, né? Charlene, O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. da filha de Sião já se passou todo esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Ou seja, tudo que a gente vê em Lamentações é consequência da quebra da lei que está registrada em Deuteronômio. O magnífico nisso tudo é que em Deuteronômio diz que se o povo quebrasse a aliança, iria para o exílio, ia sofrer. Mas Deuteronômio também diz que Deus vai restaurar. Então, se toda a destruição se concretizou, a restauração também vai se concretizar. Por isso que em momentos chaves, em Lamentações, nós também vamos ter esperança. Aquele quadro geral, né, dos 5 capítulos, né? Primeiro capítulo aqui, nós temos destruição de Jerusalém,
Capítulo 2, a ira de Deus. Capítulo 3, a oração por misericórdia. Capítulo 4, cerco de Jerusalém. Capítulo 5, oração por restauração. Tópicos: tristeza, causa, esperança, arrependimento e oração. Em relação às divisões dentro disso, nós temos a cidade em pranto, o povo humilhado, o profeta em sofrimento, o reino arruinado e a nação penitente. Em Lamentações, nós temos aqui a palavra-chave, não poderia deixar de ser lamentações, mas esperança. Vamos dar uma olhada nos versículos que a gente poderia considerar chaves para entender o livro. Vamos olhar ali o capítulo 2, versículos 5 e 6. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na sua indignação de sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Ou seja, está quebrada a aliança, né? Está quebrada a aliança. Então, por isso, o lamento. Mas vamos olhar aqui algo lindo, aqui no capítulo 3, versículo 21 em diante. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos olhar o 20. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ele está dizendo, olha, quando eu olho para o que a gente está vivendo aqui, quando eu percebo o que a gente está vivendo, a minha alma fica triste. Mas tem um jeito de mudar isso, que é trazendo à memória aquilo que me traz esperança, que não é focar nessa tristeza toda, porque isso não é o ponto final. Essa tristeza toda é consequência da quebra da lei. Mas Deus disse que mesmo havendo a quebra da lei, ele ia trazer restauração. Então eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E aí ele segue. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Tem uma música muito antiga, mas que eu trago sempre comigo, né? Tem essa da Ana Paula Valadão, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E tem uma mais antiga que eu nem sei de quem é, né? O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam em cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Alguém aí conhece essa aí mais antiga? Não? Charlene tá dizendo que conhece. Conhece da onde, Charlene? Tu nem era nascida, pelo amor de Deus. Só se eu cantei aqui alguma vez. Tá bom? Não tô duvidando de ti, tá? Só me surpreendi quando conhecê-la. Por isso que há esperança em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, meu povo, vamos finalizar enxergando a cristologia, né? E aí nós podemos ver que, de forma geral, o próprio Jeremias, como autor, é um tipo de Cristo, porque ele é um lamentador sobre Jerusalém.
E aí, se a gente lembrar lá de Mateus 23 e Lucas 19, né? Cristo lamentando sobre esta mesma cidade. Vamos ler Mateus 23, 37 e 38. Vou pedir para Lovane, Mateus 23, 37 e 38. E para Charlene, Lucas 19, 41 44. Davi, é Mateus 23, 37 e 38? Sim. Tá. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus que lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Percebe o paralelo do que Jesus está dizendo nessa nova situação com aquilo que Jeremias está trazendo aqui em Lamentações? Lucas 19, 41, 44. A 44. Desculpa, é 19:41. 41 a 44. E a minha avó tem 85 anos, Davi. Ela cantava uma parte também. Ah, que legal! Tá, 41 ao 44, né? Aham. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e aparentarão um cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Então, nós temos aí, lembrando que sempre tem uma correspondência sobre acontecimentos históricos reais no Antigo Testamento, com alguma forma da pessoa ou da obra do Senhor Jesus Cristo, né? E aí, gente, um dos versículos preferidos da minha vida, que é Lamentações 3:26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Né? O Senhor Jesus Cristo é o Salvador esperado. E que não à toa vem depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, né? Então, aqueles 400 anos considerados anos de silêncio de Deus, em que não há atividade profética canônica. E aí o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, né? Ele é a salvação do Senhor. Não a salvação agora de um exílio terreno físico, mas de um cativeiro espiritual, nos resgatando da morte e do inferno. Então, eu coloco o nosso tempo à disposição para seus comentários, considerações e perguntas aí sobre Lamentações. O que mais chamou a sua atenção? O que gera aí admiração à palavra de Deus? Ou o que talvez não tenha ficado tão claro? Fale livremente aí, se quiser fazer a retrospectiva de Jeremias também, tanto do profeta Jeremias, do livro do profeta Jeremias como Lamentações, fique à vontade. Davi, o que me chama a atenção é que desde o início da Bíblia, né, sempre, né, vem Deus se manifestando através dos profetas e das pessoas, colocando, né, essa obediência, né, que nós teríamos que ter e seguir, né, as suas palavras, e a gente sabe disso, né, a gente vê que o povo sabe e não segue, né, e mesmo com a vinda de Jesus, a gente continua com essas desobediências, enfim, e não consegue, né? O povo sempre se desviando, né?
Ô, Davi, tem Não é por falta alguma... de profeta, né? Tem, tu sabes nos dizer se como é que foi assim o fim da vida de Jeremias? Ao que tudo indica, ele teria morrido no Egito, onde ele fora levado à força pelos rebeldes. Mas na Bíblia a gente não vai encontrar essa informação, né? A Não gente vai? tem informação dele indo para o Egito, e depois a gente não tem informação dele voltando do Egito. Ah, é bem impressionante, né? Como é que ele não ficou meio louco, né? Com tudo isso que ele viveu, né? Porque é bem forte tudo que ele viveu, né? Porque ele vivia assim intensamente. Ele não só escreveu algo, ele viveu aquilo, ele recebeu de Deus, né? E nas Lamentações aqui tu vê que ele tá... O desespero bate, né? Nele, né? Ele clama, ele pede, mas também ele chega a um ponto bem extremo, né? De sanidade, assim. É bem extremo. Por isso que eu te questionei, para saber como é que ele tinha findado seus dias, se tu sabia. Karine? Eu não li o livro todo, né? Já li várias partes, mas não consegui ler o livro todo ainda para essa semana. Vou colocar minhas leituras em dia no final de semana. Mas me lembrou bastante agora. Não sei se foi porque hoje também eu estava atendendo um cliente e ele se diz católico praticante, né? E aí a gente estava conversando sobre algumas coisas assim, enfim, da Bíblia e tal. E ele me perguntou se eu era evangélico e tal. E me chamou a atenção que esse livro de Jeremias me levou a pensar lá em Gênesis de novo, né? Porque parece que ele fala, então, né, para as pessoas que sem Deus não há, né, não há vida, né? Ele estava falando isso novamente, né? Tipo, a gente saiu de lá e ele estava falando isso de novo, né? Tipo, no Jardim do Éden, eles também tiveram essa escolha e as pessoas estavam escolhendo de novo não ficar com Jesus, né? Nessa parte aqui. E aí era sobre isso que a gente estava falando, eu e o meu cliente, né? Porque eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade que falou que... professor não, ele era um cara que foi palestrar e ele chegou falando que se Deus fosse bom, né? Ele não teria colocado essa árvore ali, né? Para que as pessoas comessem do fruto ali que geraria o pecado e tal. E aí, quando eu ouvi essa frase, se Deus fosse bom, já me bloqueou, né? Quando ele começou a falar isso, eu bloqueei, assim, eu não consegui mais ouvir nada do que ele estava falando, porque desafiou, né, a minha crença e a pessoa de Deus, né? E aí eu tava com uma amiga e eu disse, eu vou embora, eu disse assim, porque na hora eu tava pensando mais sobre a palavra, eu já tava numa fase da minha vida que eu tava começando a pensar mais sobre Deus e tudo mais, sobre tudo aquilo que eu tinha aprendido desde pequena. E aí aquilo, tipo, me ofendeu de uma forma, que na verdade ofendeu a Deus, né, que eu acredito. E eu olhei para ela e disse assim, eu vou embora, eu disse assim, eu vou ter que ir embora, eu não consigo mais ficar nessa aula. E aí eu fui embora. E a partir daquele dia eu comecei a estudar o livro de Gênesis e conversei com algumas pessoas e tal, assim. E aí eu entendi isso. E agora, de uma forma mais clara, quando tu falou também sobre isso um dia numa pregação, e me veio isso, sabe? Nesse livro aqui. Que, de novo, as pessoas estão escolhendo não estar com Deus, né? E esse relacionamento, cada vez fica mais claro que ele não é abusivo, né? Deus deu essa chance de não estar com ele, né? E era sobre isso que a gente estava conversando hoje, e eu vi que chamou a atenção do meu cliente quando eu falei isso para ele, né? Que tinha essa opção, né? E aí a gente seguiu ainda falando sobre isso, então me chamou muita atenção essa parte ali quando tu falou que ele estava dizendo, olha, não estar com Deus não é legal, né? Uhum. Então... Verdade, obrigado por compartilhar, Karine. A gente tem mais alguns minutinhos, mas eu vou interromper a gravação e dizer para você que está assistindo em outro momento, se você tiver alguma dúvida, alguma consideração, não digite aqui no YouTube, que a gente não é notificado, mas pode me enviar um WhatsApp direto, 5499075685.